Fala aí, meus lindos, no vídeo de hoje a gente vai estar falando da segunda temporada de Solo Leveling. Só que antes de eu começar realmente a puxar o assunto sobre o anime, eu tenho que deixar bem claro algumas coisas pra vocês, porque eu não sou muito fã de Solo Leveling. Mas calma, amigo, eu não tô dizendo que eu acho o anime ruim, muito pelo contrário, eu acho que o anime foi muito bem feito. Ele tá muito bem animado, a trilha sonora tá muito irada, ele tá seguindo uma trajetória legal. O ponto é, eu não sou muito fã desse tipo de anime onde a história inteira se baseia em um personagem principal se tornar o cara mais forte do mundo. Vou entrar pro livro dos recordes, bater o recorde mundial em dar a bunda. Só que o ponto que eu quero puxar aqui com vocês é que, pra quem não sabe, rolou uma treta inteira no Twitter. E olha, quem diria que lugar puxaria a treta como sempre? Onde muitas pessoas estavam discutindo no Twitter sobre Solo Leveling não precisar usar o cérebro pra assistir. O que, vamos ser sinceros, é verdade. Não é mentira isso. Eu nunca vi uma pessoa vendo duas pessoas brigando e pensando, nossa, mas que soco incrível, nossa, que soco inteligente. Só que por algum motivo tem pessoas que ficam irritadas das pessoas assistirem um anime que não tem que usar o cérebro. Tipo, por que você quer tanto se autoafirmar que Death Note é melhor que Solo Leveling? Vou pegar uma batatinha e comer. Eu tô cagando, são duas propostas totalmente diferentes. Por que você quer comparar isso aqui com isso aqui? Só que junto disso, as pessoas que gostam de Solo Leveling começaram a discutir no Twitter falando que não, Solo Leveling é o melhor anime que já existiu de todos os tempos. Para, por favor. Para também, tá feio. Ou seja, a discussão no Twitter é entre as pessoas que são burras, que acham que Solo Leveling é o melhor anime de todos os tempos, e as pessoas que acham que não são burras por gostarem de outros animes sem ser Solo Leveling. O que, vamos ser sinceros, todo mundo tá no mesmo barco. Todo mundo é burro igualmente por assistir desenhos japoneses. Então essa é a mensagem do dia. Você não é mais esperto por simplesmente não gostar de Solo Leveling. E não, amigo, não tem problema você assistir algo sem usar o cérebro. Às vezes você só quer relaxar, tá ligado? Tudo bem que relaxar é ver dois caras se espancando, mas relaxar é relativo. Cada um tem seu próprio relaxamento. Mas bom, bora focar no principal e falar sobre a segunda temporada de Solo Leveling. E bom, pra quem não lembra, o último vídeo parou depois do Ji-Woo do nada receber uma notificação no Nokia que só existe na cabeça dele. Hã? Laricinha curtiu 5 fotos suas? Eita porra! Calma aí. Onde essa tchutchuquinha mora? Chupinguaia, Rondônia. Oh, infelizmente dessa vez não vai ter jeito. Pensando bem, eu sempre quis dar uma volta em Chupinguaia mesmo. Essa notificação dizia que ele tinha liberado uma missão de trocar de classe. Então assim, o Ji-Woo vai pro meio do nada fazer essa missão. E depois de lutar contra uma horda de armaduras, ele ganha o poder de invocar soldado das sombras de inimigos que ele derrotar. Ô, mano, levanta aí, por favor, na moralzinha. Não quis do jeito educado, não? Beleza, então. Filha da puta! Vai tomar no cu, porra! Acorda, caralho! Não pode, porra! E é assim que a gente começa a segunda temporada, com a incrível diferença logo de cara com Ji-Woo cortando o cabelo. E depois com ele recebendo a task mais aleatória de todas, que é fazer a amiga da irmã dele desistir de virar uma caçadora. E pra isso ele leva ela pra uma dungeon, pra que ela consiga ver como é perigoso lá. Só que entrando no portal, o que era pra ser tranquilo acaba virando um portal vermelho. E quando isso acontece, ninguém pode sair e nem entrar até derrotar o boss da dungeon. E também o nível de todos os inimigos sobe muito mais do que o normal. E por isso, quando eles mal entram lá, os bichos já quase mandam a garota pro sono eterno mais cedo. Só que por sorte, o Ji-Woo tava lá. E a gente sabe que esse filho da puta não consegue perder uma única chance de dar aquela farmada de aura. Mas além desses inimigos, o Ji-Woo ainda tem que suportar a porra de um caçador rank A que decide que a melhor forma deles saírem de lá é dividindo o grupo em dois pra deixar os mais fracos pra trás. O que sinceramente não faz o menor sentido. Tipo, porque por mais que os caras sejam fracos, é sempre bom ter mais gente contigo. Só que ele preferiu fazer a pior escolha de todas. E apesar do cara meter a maior marra do mundo falando que quem fosse com ele garantia que ia ficar vivo, quando a gente vê a situação dos dois grupos, meio que não é muito bem isso que acontece. Leque, tu tinha falado que a gente ia ficar de boa! Onde que o Ji-Woo tá mesmo?
É isso aí, pai. Bora voltar pro pagodinho. Só que por azar, o caçador Rank A chega no pagodinho antes do Jin-Woo. E junto dele, o animal ainda leva todos os inimigos e o boss da dungeon junto com ele. E inclusive nessa hora, o boss fala uma coisa que é bem suspeita sobre o Jin-Woo, que é que todos os monstros da dungeon têm uma voz na cabeça deles que fica o tempo todo mandando matar humanos. Só que com o Jin-Woo, essa voz simplesmente não fala nada. O que dá a entender que o Jin-Woo não é humano. E olha lá, quem diria? Absoluto fudendo. E assim começa o mote pit dos soldados do Jin-Woo contra os elfos de gelo. E enquanto isso, ele tava lá enfrentando o boss, onde mais uma vez esse desgraçado do Jin-Woo tenta meter o louco pra cima da gente. Mesmo se o Igris e eu lutarmos juntos, não vai ser nada fácil. Depois de muito bate-boca... Pois é, pra surpresa de 0 pessoas, o Jin-Woo vence a luta. E assim, quando ele tá saindo do portal, o caçador Rank A dá uma leve cobrada nele. Porque ele tava o tempo inteiro esperando que o caçador Rank A seria quem ia sair vivo de lá. O que talvez ele realmente conseguisse sair vivo de lá, se o Jin-Woo não tivesse matado ele e ainda roubado a alma do cara pra fazer uma sombra. E quanto ao cara que queria vingar a morte do irmão, ele ia ficar lá esperando o Jin-Woo sair. Mas a firma acabou ligando pro cara totalmente desesperada, e aí ele teve que sair pra resolver algumas merdas. E essa merda é que basicamente tinha aparecido um cara falando que tinha ficado preso no portal por 10 anos. E ali ele acaba anunciando que em breve iria acontecer uma catástrofe que nem se juntasse todos os caçadores do mundo, eles iriam conseguir parar isso. Mas o que importa aqui mesmo é que no meio dessa conversa toda, a gente descobre que esse maninho aqui é o pai do Jin-Woo. E quando o Dong-Soo ouve isso, ele só vira pro cara e fala: Aê, paizão, teu filho tá morto! Apanhou esse. Caralho, viado, mó desacerto. E enquanto isso tudo rolava, vocês lembram daquela dungeon que o Jin-Woo desbloqueou e que foi lá que ele tomou um cacete só pro porteiro da dungeon? Então, agora ele achava que tava mais forte e ele resolveu voltar pra lá de novo, pois é lá que ele vai conseguir os ingredientes pra fazer o elixir da vida pra curar sua mãe. E tipo assim, dá pra dizer que deu bem certo, porque se antes ele tinha sofrido pra derrotar só o Pitbull dos demônios, agora ele conseguiu chegar no andar 75 de uma vez só. Só que com isso ele também consegue 2 ingredientes pra fazer o elixir. E assim só fica faltando um ingrediente pra ele poder curar sua mãe. Mas por enquanto ele sai da dungeon de novo, pra só voltar lá quando souber que tá totalmente preparado. Só que agora tem um ponto, porque fazer dungeons de rank baixo já não sobe quase nada de nível dele. Então ele decide que tá na hora dele refazer a avaliação de rank dele. E lá ele pega rank S. E sim, o cara saiu do mais fraco dos ranks, que é o rank E, pro rank S em 2 meses. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Quem diria? E com ele virando oficialmente o rank S, obviamente aparecem alguns mestres de guildas tentando convencer ele a entrar na guilda deles. Mas o Jin-Woo só olha pra todo mundo e responde: E aí, meu filho, o que você acha de entrar na minha guilda e ganhar 1 milhão por mês? Eu não gosto de milho. Opa, vamos entrar pra minha guilda aí? Ô, velho, nem vai dar. Eu já tenho um emprego. Ah, e qual que é o seu emprego? Pois é, mano, apesar do cara ter acabado de virar rank S, ele simplesmente decidiu trabalhar de minerador. E o motivo disso é que é um dinheiro rápido que ele podia ganhar, afinal ele queria comprar itens melhores pra voltar pra dungeon. E também porque ele queria dar uma espiada no chefe que tinha naquela dungeon. Só que quando ele chega na porta pra dar uma olhada no chefe, uma caçadora rank S aparece perguntando o que ele tava fazendo. E nesse momento, isso aqui acontece. Escuta, espera! E o motivo dela ter dado uma fungada nele do nada é que essa mina sente o cheiro dos caçadores. E de acordo com ela, dá pra dizer que todos os caçadores são porcos imundos. Mas com o Jin-Woo, como vocês mesmos viram, ela falou que ele cheira bem. Mas tipo assim, o moleque não cheira só bem, ele cheira tão bem que a mulher fez uma ligação pra alguém que tem os dados dos caçadores pra descobrir quem ele era. Ou seja, uma leve psicopatia aí envolvida. E aqui também a gente tem uma cena que foi até que bastante comentado pela galera, que é com ela deitada na cama, que tipo assim, quando a gente pega essa cena no manhwa, você fala, ah, beleza, é uma mulher deitada, normal. Mas quando a gente pega essa cena no anime, irmão, o que aconteceu contigo, mulher? Tu vai morrer de escoliose com 25 anos. Que porra é essa? Mas quando o Jin-Woo tava lá fazendo seu trampo de jogador de Minecraft profissional, ele acaba sendo chamado pra um grupo de caçadores que ia fazer uma raid na dungeon. Só que o trabalho
trabalho dele não seria matar os bichos, mas sim segurar a mala dos caras. Onde, mais uma vez, o que era pra ser uma dungeon simples acaba com eles sendo atacados por um exército de orcs mais fortes do que o normais. E como eles estavam se ferrando, o Jun começa a ajudar eles escondidos, só enfraquecendo os bichos pra eles. E assim, depois de derrotar todos os orcs, eles decidem sair do portal. Só que como a história tem que seguir, e com isso eu quero dizer que o Jun tem que bater em algum bicho, os orcs fizeram uma armadilha pra eles, impedindo que eles saíssem do portal. E assim, isso acontece. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu vou morrer pra esse bicho feio. Você me chamou de quê? Eu sou autista, mas você quer me dar buceta? Bom, do nada, o líder dos orcs começou a falar pelo corpo desse orc. E o que ele diz é basicamente: E aí, mano, seguinte, vocês têm duas escolhas. Ou vocês seguem meus orcs pra me encontrar e eu matar vocês, ou eles vão matar vocês agora. E diante dessa difícil escolha entre morrer ou morrer, eles decidem que vão morrer, mas um pouquinho mais tarde. E realmente, quando eles chegam lá, o chefe dos orcs fala que eles vão morrer pra fazer uma festa pra divertir os soldados dele. E olhando pelo lado dele, eu não consigo nem julgar por achar que não tinha risco nenhum em fazer isso. Afinal, a sala tá infestada de soldados e só tem tipo 6 deles. Só que aquele negócio, né? Como é que a gente vai contar pra ele que ele deu o azar de fazer isso logo com o protagonista do anime, que agora é Rank S? Aí construí. Pois é, ele começa a se cacetar com o bicho. E moleque, imagina a reação do grupo que tinha pedido só pro cara carregar a mochila deles, vendo ele fazer isso aqui com a porra do boss final. A animação tá incrível. A força tá surreal. Agora deu caralho mesmo, viu? E aqui a gente entra mais uma vez naquela dúvida impossível de responder. Será que o Jun vai vencer ou vai perder? Eu já sabe a resposta. Quem diria, né? E com ele ganhando mais uma luta, mais uma vez ele transforma o inimigo dele em uma sombra pro exército dele. E com isso, consequentemente, ficando ainda mais roubado que antes. E depois disso, sem muito enrolar, ele já volta pra dungeon. Só que dessa vez ele não tava mais conseguindo avançar. E o motivo disso é que pra subir pros outros andares, o Jun precisa de uma permissão que normalmente são deixados pelos chefes que ele derrota. Só que dessa vez, mesmo ele derrotando os chefes, ele não tava achando essas permissões. Mas depois de derrotar 3 cavaleiros e fazer o quarto se render, ele descobre que na real esse quarto cavaleiro era a demônia filha de um clã que estava escondendo a permissão que ele precisava. E então ele faz um acordo bem simples com ela, onde ela mostra pra ele onde está as permissões e ele não mata ela. E além disso, ele aproveita a oportunidade para tentar descobrir mais sobre o sistema que transforma ele num jogador. Só que quando ele faz algumas perguntas específicas pra ela, a bicha simplesmente dá tela azul. The Bluetooth device is ready to pair. Não, mas e aí? Que nem eu tava falando pra tu, o final de Evangelion é que... Mas mesmo assim ele descobre que antes de chegarem ali, todos os demônios estavam se preparando por uma guerra. E que o inimigo precisaria de todos os demônios pra enfrentar ele. E só isso que a gente sabe por enquanto, porque depois disso, alguém tropeça no cabo de força e desliga a mulher. Mas deixando isso de lado, obviamente com a ajuda da demônia, o Jin volta a avançar. Até que inevitavelmente ele chega no último andar, onde o moleque simplesmente tem que enfrentar um demônio montado num dragão. E sim, finalmente algum bicho que dá algum pouquinho de trabalho pro Jin, onde os dois colocam os seus exércitos pra lutar entre eles, enquanto o Jin fica tentando derrubar ele do dragão, pra poder assim lutar contra ele de mano a mano. E mesmo assim, quando o demônio finalmente vai pro chão, a luta ainda é bem difícil. Só que ainda assim, o clichê continua, pois quando o Jin parece que vai perder, isso aqui acontece. Ado, quem me vencer é viado! E assim o Jin finalmente consegue o último item pra fazer o elixir de cura pra sua mãe, onde ele convenientemente também ganha a skill de trocar de lugar com alguma sombra dele. Então, pra chegar o mais rápido possível pra mãe dele, ele já testa essa nova habilidade trocando com uma sombra que ele tinha deixado pra fora da dungeon. E chegando no hospital, o homem já não perde tempo e dá a poção pra mãe dele. E é aqui que rolou provavelmente a maior treta envolvendo o Solo Leveling até agora. Porque veja bem, os fãs ficaram bravos porque
porque o Jin-Woo chorou quando conseguiu curar a mãe dele. Como é que pode isso, cara? O cara vai ficar chorando agora? Macho de verdade não chora, não. Ah, mas é que a mãe dele tá em coma há 5 anos. Foda-se! O homem não chora, porra! Mano, eu não tô zoando. Os caras ficaram putos porque o maior exemplo de Sigma deles chorou quando finalmente curou a mãe dele de um coma que durou 5 anos. É literalmente a definição dessa imagem aqui. Eu não leio o que tem nos balões. Eu só gosto quando ele soca os outros. E agora com a mãe dele finalmente curada, a única coisa que o Jin-Woo queria era aproveitar o tempo com ela. Mas sem tempo, irmão. Porque enquanto o Jin-Woo tava na dungeon, a cidade foi atacada por uma única formiga que deu trabalho para mais de 100 caçadores. E essa formiga, na verdade, veio de uma ilha que a gente vê no primeiro episódio do anime. Ilha essa que a Associação de Caçadores já tinha feito 2 raids lá pra tentar derrotar elas. Mas não tiveram muito sucesso, mesmo com vários caçadores de rank S indo pra lá. Só que até agora tava de boa, porque a ilha era isolada e as formigas não tinham como sair de lá. Mas agora, meus amigos, as formigas simplesmente começaram a evoluir e agora podem voar. Então, o presidente não tem escolha se não fazer mais uma raid na ilha pra tentar acabar com as formigas de uma vez por todas. Vai todo mundo se fuder. E como o Jin-Woo é um caçador de rank S agora, ele foi chamado pra participar dessa raid. Só que a resposta do moleque pra isso é simplesmente: Ô, rapaziada, vai dar não. Minha mãe vai fazer lasanha hoje. E é isso aí, o Jin-Woo decide que não vai participar, porque depois de tanto tempo se fudendo, o moleque queria se dar um descanso uma única vez na vida e aproveitar o momento em família. Só que outro detalhe sobre a raid é que dessa vez até os caçadores de rank S do Japão iam participar. E por conta disso, o Jin-Woo tinha até a desculpa perfeita, porque já que vai tantos caçadores de rank S, eles não iam precisar da ajuda dele, né? Né? Sabei, Satanás. Povo apanho aí. Socorro! Ô, vidinha de merda, hein? Bom, a real é que os caçadores até que estavam tancando bem as formigas evoluídas. A única coisa que eles não esperavam é que tinha uma evoluída da evolução. E depois que eles mataram a rainha delas, essa formiga voltou putaça, atropelando todos os caçadores rank S. Onde além dessa formiga ser muito mais forte que o resto, ela também aprende a falar no meio do massacre que ela tava fazendo com os caçadores. E a primeira coisa que ela fala pra eles é que já que eles mataram a rainha deles, ele vai ter que matar o rei dos humanos em troca disso. E adivinha quem foi considerado o rei dos humanos pra ela? Exatamente, amigos. A porra do protagonista. E assim ele já chega dando uma encarada na formiga pra mais uma vez dar aquela farmada de aura que ele gosta de fazer. E com o tempo a formiga que tava toda confiante começa a sentir ela, a água batendo no rabo. E como na trocação sincera ela não tava tancando, ela apela pra arma secreta que ainda ela não tinha usado. E com isso ela acaba envenenando o Jin-Woo. Só que aí eu tenho que dizer que a formiga não assistiu a primeira temporada do anime, porque se ela tivesse visto, ela saberia que o Jin-Woo tem uma bênção divina que simplesmente torna ele imune a qualquer tipo de veneno. Então a única reação do Jin-Woo pra isso é isso. Ah, mano, você me envenenou? Tá bom, então, foda-se! E com isso o Jin-Woo chega na famosa e famigerada segunda fase do chefe. Ou pelo menos era o que a formiga pensava, porque mal sabe ela que o verdadeiro chefe desse anime não são os monstros, mas sim a porra do Jin-Woo. Então no meio da luta ele desbloqueia mais uma habilidade roubada com o nome mais autoexplicativo possível: mutilação, onde ele retalha o inimigo com vários cortes rápidos. Então quando a gente pisca, a formiga que antes estava tendo essa transformação foda .mp4 tava desse jeito. E é assim que o Solo Leveling em pessoa vence mais uma luta, pra surpresa de 0 pessoas, tirando a formiga. Ela sim ficou bem surpresa com isso. Mas apesar de ter vencido a luta, ainda tem um problema, porque quando o Jin-Woo chegou lá, ele curou todo mundo com poções de cura que ele tinha. Mas a caçadora que deu uma fungada nele naquele episódio tava simplesmente com muito pouco HP pra se curar. E então, pra salvar ela, ele tem uma ideia de usar o mesmo elixir que ele usou com a mãe dele, pois ele prometia curar qualquer doença causada por magia.
magia, mas mais uma vez não funcionou. E aí quando a gente pensava que a mulher ia de F, ele tem uma última ideia. Basicamente ele sumona a alma de um dos caçadores Rank S que já tinha morrido pra formiga. Só que com um detalhe, que esse caçador era um healer, e como ele era o de Rank S, a magia de cura dele era forte pra cacete. E aqui não tem segredo, desse jeito ele consegue curar a caçadora e mandar os outros caçadores voltarem pra casa enquanto ele termina de fazer a limpa na ilha. Onde aqui a gente acaba descobrindo que ele finalmente chegou no nível 100. E como se não bastasse o cara até acabar de derrotar sem muito esforço um bicho que tinha dado um pau em 5 caçadores Rank S juntos, ele ainda vai lá e transforma a porra da formiga em mais um dos seus soldados. E assim ele parte pra limpar o resto da ilha. Até que... Aí, ó, olha a merda. Agora eu vou ter que comer lasanha requentada no micro-ondas. Opa, chefia. Oxe, caralho. Você disse lasanha? Pois é, a sombra da formiga fala. Ou seja, agora o Jun não vai ser mais um esquizofrênico falando com 500 mil sombras no meio da luta. Mas é assim que basicamente a gente chega no fim da temporada, com o Jun virando um caçador extremamente famoso. Pois além de ele ter vencido o monstro que vários Rank S juntos não conseguiram, toda aquela luta da ilha estava sendo transmitida ao vivo pro mundo inteiro ver. E com isso todo mundo ficou sabendo o quão forte ele é. E ele ainda dá até uma palhinha no final de que ele vai abrir sua própria guilda de caçadores. E pra deixar o público ainda mais hypado para a próxima temporada, a última cena do anime é o Ji-hoon ficando preso no trânsito por causa de um portal que abre na estrada. E quando ele entra lá pra resolver, o portal é um portal vermelho. Só que depois de ele cacetar todo mundo lá dentro, ele manda o papo. Senhoras e senhores, Tá sendo foda. eu me caguei. E é assim que oficialmente eu termino a segunda temporada de Solo Leveling aqui no canal. Onde, se eu posso dar um pouco da minha opinião aqui, Solo Leveling não é nem de longe um anime ruim. Na verdade, ele é até que muito bom, caso você queira só sentar no sofá e desligar o cérebro. Porque no fim, o manhwa e o anime são basicamente a mesma coisa. É só o Ji-hoon sentando o cacete em vários bichos. Mas em questão técnica e animação, não tem muito o que falar. Ela é muito boa e ponto. Mas realmente, o ponto mais fraco do anime mesmo, na minha opinião, é a história. Mas sinceramente, eu sei muito bem que essa não é a proposta da obra aqui. Nunca foi. No fim, o anime é sobre o Ji-hoon ficar mais forte e é isso. O resto do mundo, eles trabalham uns pouquinhos, mas não é nada muito surpreendente. Mas eu acho